Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos aqui a falar no nosso podcast hoje sobre o último item referente às profissões específicas que estão previstas aí na nossa CLT. Falamos dos motoristas profissionais, falamos dos jornalistas profissionais, falamos dos professores, né? E hoje falaremos dos químicos, né? A última profissão aí com cláusulas específicas na nossa CLT. E o artigo 325 fala: é livre o exercício da profissão de químico em todo o território da República, observadas as condições de capacidade técnica e outras exigências previstas nessa seção. Já no item A e B fala que, né, primeiramente, os possuidores de diploma de químico e químico industrial agrícola ou engenheiro químico, ele é reconhecido como oficialmente o químico. E já quem faz a sua conclusão de curso é diplomado fora do exterior, né, aos diplomas em Química por Instituto Estrangeiro de Ensino Superior que tenham, de acordo com a lei, e é a partir de 14 de julho de 1934, revalidado os seus diplomas. Né? Já no item C fala que, ao tempo de publicação do decreto 24693 de julho de 34, se achavam no exercício efetivo da função de pública ou particular, para a qual seja exigida a qualidade de químico e que tenham requerido o respectivo registro até a extinção do prazo fixado pelo Decreto de Lei nº 2298 de julho de 1940. Já no inciso 1 fala o seguinte: aos profissionais incluídos na linha C deste artigo se dará, para os efeitos da presente seção, a denominação de licenciados. Já no inciso 2 fala: o livre exercício da profissão de que trata o presente artigo só é permitido a estrangeiros quando compreendidos, né? Primeiro, nas alíneas A e B, independentemente de revalidação do diploma, se exerciam de forma legítima na República a profissão de químico e a data da promulgação da Constituição de 1934. Já na linha B, se seu favor militar a existência de reciprocidade internacional admitida em lei para o reconhecimento dos respectivos diplomas. E no item C fala: na linha C, satisfeitas as condições nelas estabelecidas. Já no inciso 3 diz: o livre exercício da profissão a brasileiros naturalizados está subordinado à prévia prestação de serviço militar no Brasil. Né? E no inciso 4 diz: só os brasileiros natos é permitida a revalidação dos diplomas de químicos expedidos por instituições estrangeiras de ensino superior. Já no artigo 326 fala: todo aquele que exerce ou exercer ou pretender exercer as funções de químico é obrigado ao uso da carteira de trabalho e previdência social, né, devendo os profissionais que se encontrarem nas condições da linha A e B do artigo 325 registrar os seus diplomas de acordo com a legislação vigente. Inciso 1. A requisição da carteira de trabalho e previdência social para uso dos químicos, além da disposta do capítulo anterior, da identificação profissional somente será processada mediante a apresentação das seguintes documentações que provém. E aí fala, por exemplo, se o requerente brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, né, está, se for brasileiro, de posse dos direitos civis e políticos. C. Ter diploma de químico industrial agrícola ou engenheiro químico, expedido por escola oficial ou oficializada. Já no item D fala: ter se diplomado no estrangeiro o respectivo diploma revalidado nos termos da lei. Item E: haver, que for brasileiro naturalizado, prestar serviço militar no Brasil. Já na F fala: achar-se o estrangeiro a ser promulgado a Constituição de 1934, exercendo de forma legítima na República a profissão de químico ou concorrer a seu favor a existência de reciprocidade internacional admitida em lei para o reconhecimento dos diplomas dessa especialidade. Já no inciso 2 diz: a requisição de que trata o parágrafo anterior deve ser acompanhada, item A, do diploma devidamente autenticado, no caso da linha B do artigo procedente, e com as firmas reconhecidas do país de origem e na Secretaria de Estado das Relações Exteriores ou da respectiva certidão, bem como do título de revalidação ou certidão
respectiva, de acordo com a legislação em vigor. Né? Já no item B, fala do certificado ou atestado comprobatório de se achar a requerente, na hipótese da linha C, do referido artigo, a tempo de publicação do decreto, né, 24.693, de 12 de julho de 34, no exercício efetivo da função pública ou particular, para qual seja exigida a qualidade de químico, devendo esses documentos, né, serem autenticados pelo delegado regional do trabalho quando se referirem a requerentes moradores nas capitais dos estados ou coletor federal, no caso de residirem os interessados nos municípios do interior. Já no item C diz, de 3 exemplares de fotografia exigida pelo artigo 329, né, e de uma folha com as declarações que devem ser lançadas na carteira de trabalho e previdência social, em conformidade com o disposto nas linhas do mesmo artigo em seu parágrafo único. Inciso 3º. Reconhecida a validade dos documentos apresentados, o Serviço de Identificação Profissional do Departamento Nacional do Trabalho no Distrito Federal e aos órgãos regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio nos estados e no território do Acre registrarão em seus livros próprios os documentos que se referem à linha C do inciso 1, juntamente com a carteira de trabalho e previdência social emitida, os devolverão aos interessados. Né? Já no artigo 327 diz, além do emolumentos fixados no capítulo, né, do capítulo da identificação profissional, o registro do diploma será sujeito a uma taxa, né, que será cobrada, né, nesses locais de origem. Já no artigo 328 diz, só poderão ser admitidos a registro os diplomas certificados de diplomas, cartas ou títulos, bem como atestados e certificados de que estiverem na devida forma e cujas firmas hajam sido regularmente reconhecidas por tabelião público e, sendo estrangeiros, pela Secretaria do Estado das Relações Exteriores, acompanhados, entre os últimos, da respectiva tradução feita por intérprete comercial brasileiro. Parágrafo único diz, o Departamento Nacional do Trabalho e das Delegacias Regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio dos Estados publicarão periodicamente as listas dos químicos registrados de forma dessa seção. Só deixando claro que percebam que é bem rigoroso o registro de químico, porque, claro, eles detêm de muitas atribuições, muitas características aí para elaborar produtos que podem ser até não benéficos para a população. Então é uma responsabilidade muito grande. Né? O artigo 329 fala, cada escrito como documento comprobatório do registro será fornecida pelo Departamento Nacional, né, do Trabalho no Distrito Federal e pelas delegacias estados no território do Acre, uma carteira de trabalho em previdência social numerada, que além de fotografia medindo 3 por 4 centímetros, tirada de frente, com a cabeça descoberta e das impressões do polegar, conterá as declarações seguintes, né? Que aí fala o nome por extenso, a nacionalidade, se é estrangeiro, né? Enfim, ou naturalizado, a data e o lugar de nascimento, a denominação de escola em que houver feito o curso, a data de expedição do diploma e o número do registro do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a data de revalidação do diploma de instituto estrangeiro, a especificação, inclusive a data de outro título ou títulos de habilitação, a assinatura do escrito, né? Então, é importante. O artigo 330 aqui, pelo menos, fala o seguinte, a carteira profissional expedida nos termos desta seção é obrigatória para o exercício da profissão, substituiu em todos os casos o diploma ou título que servirá de carteira de identidade, né? O artigo 331 fala, nenhuma autoridade poderá exercer impostos relativos ao exercício profissional de químico, senão à vista da prova de que o interessado se acha registrado de acordo com a presente seção. E essa prova será também exigida para a realização de concursos periciais em todos os outros atos oficiais que exijam capacidade técnica e químico, né? Artigo 332 diz, quem mediante anúncios, placas e cartões comerciais ou outros meios capazes de identificados se propuser ao exercício de químico em qualquer dos seus ramos, sem que esteja devidamente registrado, fica sujeito às penalidades aplicáveis ao exercício legal da profissão. Olha que interessante, né? Já no artigo 333 diz, os profissionais a que se referem os dispostos anteriores só poderão exercer legalmente as funções de químicos depois de satisfazerem as obrigações constantes no artigo 330 desta seção. Já no 334 fala, o exercício da profissão do químico compreende em
a fabricação de produtos e subprodutos químicos e seus diversos graus de pureza, a análise química, a elaboração dos pareceres, atestados e projetos de especialidades e sua execução, perícia civil ou judiciária sobre essa matéria, a direção e a responsabilidade de laboratórios ou departamentos químicos de indústria e empresas comerciais, né? O magistério nas cadeiras de químico do curso superior especializados em química, a engenharia química. Já no inciso primeiro diz, aos químicos industriais e químicos industriais agrícolas que se estejam nas condições estabelecidas no artigo 323, alíneas A e B, compete o exercício das atividades definidas no itens A, B e C deste artigo, sendo privativa dos engenheiros químicos o item D, né? Já no artigo 335 fala, é obrigatória a admissão de químico nos seguintes tipos de indústria: de fabricação de produtos químicos que mantenham laboratório de controle químico, e de fabricação de produtos industriais que são obtidos por meio de reações químicas dirigidas tais como cimento, açúcar e álcool, vidro, curtume, massas plásticas artificiais, explosivos, derivados de carvão ou de petróleo, refinação de óleos vegetais ou minerais, sabão, celulose e derivados. Já no artigo 336 fala, no preenchimento de cargos públicos para os quais se faz mister a qualidade de químico, ressalvadas as especializações referidas no inciso 2 do artigo 334, a partir da data da publicação do decreto 24.693 de 12 de julho de 34, requerer-se como condição essencial que os candidatos previamente hajam satisfeito as exigências do artigo 333 desta seção, né? 337 fala, fazem fé pública o certificado de análises químicas, pareceres atestados, laudos de perícias e projetos relativos a essa especialidade, assinados por profissionais que satisfaçam as condições estabelecidas na linha A e B do artigo 325. Existem outros artigos aqui referente ao químico, que é bastante extenso na realidade, e ele vai, na realidade, até o artigo 351, né? Aqui, na realidade, a gente só foi abordar aqui um dos mais principais, que é sobre a própria utilização da sua formação, da utilização ao trabalho, mas aí fica esses artigos, né, disponíveis na CLT para poder os senhores utilizarem, poderem ler de forma mais detalhada. E aqui finalizamos, na realidade, nossa abordagem referente a profissões específicas na CLT, com cláusula, né, com artigos específicos para os profissionais aí da área de departamento pessoal, do direito, enfim, que possam ler. Você pode ler de casa, do trabalho. E ficamos por aqui. Voltamos até a próxima aí com outras informações sobre o nosso amado direito trabalhista. Até lá.